Já não é mais novidade para ninguém que o Enem abre grandes portas para centenas de estudantes todos os anos, mas até a chegada para esse momento é necessário muito estudo e atenção, principalmente com as questões das provas. E sem dúvidas, a compreensão e interpretação de texto pode fazer total diferença para ótimos resultados no exame. É o que explica a professora de língua portuguesa e redação dentro da sala de aula. Acredito que uma linguagem assim mais firmada, porque a interpretação de texto, na verdade, ela é fundamental. Isso rege toda a questão da prova do Enem. Então, se você pega uma questão, você tem que entender todo um contexto social, cultural, você tem que entender os tempos verbais que aparecem nas questões, até para você não errar, né? E você se fortalecer dentro daquilo que você já vem estudando, porque a leitura, ela é diversa. Então, o que acontece é uma prática, todo dia você tem que ler. Não adianta você querer só ler para o Enem ou pegar somente os textos que eles são pedidos para que vocês possam ler. Então, na verdade, é assim, a leitura é tudo, ela é fundamental, ela é essencial, ela é a base, né, de qualquer informação, de qualquer resolução de questão. Danilo é estudante do segundo ano do ensino médio. Esse ano, ele encara o Enem como um treineiro. Como ele ainda não concluiu os estudos, ele fará a prova para conhecer como funciona e saber como pode se preparar ainda mais para o ano que vem. As dicas da escola são cruciais, principalmente os simulados que a gente tem feito e as tarefas que os professores têm passado vão ajudar bastante. Mas eu não estou muito focado nisso, do Enem esse ano ainda. Eu estou indo mais para conhecer mesmo a prova, a dinâmica. Diferente do Danilo, Anabel fará o Enem para valer. Atualmente, a jovem cursa o terceiro ano no ensino médio, conclusão final do período escolar. O próximo passo para a estudante é realizar a prova e ingressar em uma universidade. Eu acho que a escola ela colabora bastante também, não só para a preparação dos estudos, mas também do psicológico. Assim, não tem ninguém me pressionando, todo mundo sabe que é uma prova muito difícil, que cada um tem sua carreira que vai cursar, né? Mas com o ensino é, assim, maravilhoso. A gente tem vários livros que é a parte para estudar em casa, só de exercício também, e eu chego em casa e eu estudo. Eu acho que tem que fazer um esporte, uma coisa assim, para distrair a cabeça, mas no geral eu estudo. Também tô fazendo cursinho, a parte que a escola disponibiliza a partir da metade do terceiro ano. Eu tô fazendo, mas eu faço só as matérias que eu tenho mais dificuldade, que são humanas. Em relação à redação, eu faço uma por semana no curso, que não é obrigatória a entrega, mas todas que você entregar, a professora corrige direitinho, assim, a correção é excelente. Em relação aos estudos em casa, eu chego em casa e eu estudo. Eu prefiro estudar de noite, então eu faço meu esporte de tarde e toda noite eu estudo. No mundo atual, com a tecnologia completamente ao nosso favor, a inteligência artificial pode ser uma aliada ou até mesmo um problema para o estudante quando o assunto é interpretação textual. A inteligência artificial, ela está aí, é um movimento grande, só que até para isso precisam de leitura, porque eu preciso dar um comando para que ele possa me dar a informação adequada, né, sobre aquilo que eu quero pesquisar. Agora, a internet, ela também está aí como um meio de ajudar, porque antes a gente tinha as enciclopédias, né, nós íamos os livros, e hoje não, a gente tem essa facilidade. Só que nós precisamos ter essa facilidade com a consciência de que a leitura e toda a base de estrutura de repertório cultural a gente precisa ter, né? Não tem como. A professora ressalta que no momento do exame, a calma pode ser uma grande aliada para atingir um bom resultado. A dica seria que primeiro que ele fique calmo, porque eu acredito que todo mundo que esteja lá, pelo menos foi preparado, né? Agora, o que eu penso assim na hora de você resolver as questões? Uma após a outra. Não fique pulando, porque se você tem o texto ali, você precisa compreender o texto e se você pular, você tem que voltar muito. Então, faça uma de cada vez, com muita atenção. Uma dica muito importante também é perceber as imagens, porque muitas vezes a questão visual, ela fala muito sobre a questão do texto escrito. Então, isso é muito importante. Então, tem o visual, porque vai ter gráfico, pode ter um infográfico, pode ter uma imagem, e isso é muito importante. Então, e vai complementando realmente o texto escrito, então que possa fazer um após o outro. Outra coisa, prestar atenção, quando pegar um texto, prestar atenção nos tempos verbais, no cenário, porque na verdade a contextualização histórica, social, eles precisam estar presentes na hora que você analisa um texto. Um texto sempre tem uma época, o texto tem um poeta, né? O texto tem uma história, então aquilo o candidato precisa saber.